Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Emanuela e estamos começando mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos estar aí dando continuidade ao nosso estudo, sobre simetrias, vendo hoje um pouquinho da aplicabilidade de simetria de rotação, Vocês lembram o que é, Que é quando a nossa imagem ela roda a partir de um eixo e aplicando isso aí em questões. Então, se você ainda não entendeu esse assunto, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, onde a gente fala sobre todos os tipos de simetria e transformações de imagem, certo? Para que você possa compreender melhor, estar por dentro do que a gente está falando na resolução das questões. Então, começando aí, nossa atividade de hoje, nós temos a seguinte questão. A imagem apresentada na figura, essa questão aí foi uma questão do Enem. Então, vejam que ela é uma questão simples também, O assunto é um assunto simples, mas requer atenção. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco de uma tela intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocado na parede, na posição e fixada nos pontos A e B. Então, essa primeira imagem aqui, mostra a posição que ela foi colocada na parede. E aí diz assim: por um problema de fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada, como mostra a figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então, se a gente traçar aqui a linha do horizonte, gente, é uma linha horizontal. A questão mostra, tá um pouquinho apagado. E ele formou aqui esse ângulo de 45 graus. Então, para recolocar a tela na sua posição original, deve girá-la rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360. Ao que foi estabelecido é girando-a no ângulo de. Então, que ângulo é o menor possível que a gente pode estar girando essa imagem para que ela retorne à posição de 90 graus, ou posição inicial, Então, perceba que essa quininha tem que parar aqui. Percebam também que essa imagem é um quadrado, então, cada pontinho desse tem 90 graus. Então, aqui, eu tenho 90 graus. Então, vamos começar por essa opção, que é eu pegar essa ponta e subi-la até o ponto A, neste sentido, que é o sentido horário. Então, se eu for fazer isso, o que é que ela vai percorrer? Ela vai percorrer esses 90 graus da figura, mais os 45 dela. Os 45 que ela está derriada, Então, 90 graus mais 45, que é essa reta que encontra-se, nós vamos ter aí, 135 graus no sentido horário. Então, essa é uma das medidas possíveis, Se a gente tem 135 graus como uma das medidas possíveis e a questão quer saber a menor, a gente já pode anular C, AD e AE, porque a questão quer a menor. Se eu já provei que 135 é possível e todas essas são maiores, então elas não são respostas, ok? E aí vamos ver a outra alternativa, que é girar 90 graus também no sentido horário. Então, veja, se eu girar 90 graus, eu vou estar girando apenas esse ângulo da imagem. Então, essa reta aqui, ela vai, esse fundo da imagem vai deixar de estar nessa posição e vai estar agora nessa. Então, ela vai estar assim, ok? E isto não faz com que ela volte à posição inicial. Então, a alternativa correta é aí a letra B, certo? Então, vejam a questão de Enem com um assunto super simples e um assunto fácil, Próxima questão. A professora distribuiu aos alunos uma folha com um triângulo e o ponto O e um ponto. Os representados nela. Então, ela distribuiu para cada um triângulo e cada um tem um triângulo com seus pontos representados. Depois pediu que eles estabelecessem um ângulo e um sentido e com isso construíssem uma figura simétrica de rotação em relação ao ponto O. Observe como os 3 alunos resolveram a atividade. Então,
Inicialmente, eu vou construir aqui um triângulo, tá? E vou definir o ponto O como este ponto aqui, ó. Para que a gente possa rotacionar essa figura. Então, veja só. Vitor, o aluno de rotação, o ângulo de rotação escolhido por ele foi 75. Então, veja, se ele rodasse até aqui, ó, seria 90 graus. Ele rodou menos que isso, né? Para 90 graus, ainda ficou faltando aí 15 graus, não foi? Então, vou colocar aqui a letra Vitor. O triângulo de Vitor, né? Aqui seria 90, ele não rodou 90, então o triângulo dele vai ficar mais ou menos aqui. Né? E a gente coloca aqui, ó, no sentido horário, então ele roda nesse sentido. E aqui a gente rodou 90, e aqui a gente sabe que ficou um espaço de 15 graus. Só pra gente ter uma ideia e conseguir aplicar aí nos próximos. Thaís. Então, Thaís tinha o triângulo dela e rodou, né, uma rotação de 150 graus, só que no sentido anti-horário. Então, é neste sentido aqui, né? Então, quando ela roda pra cá, ó, ela usa já 90. Se ela rodasse até aqui, formaria um ângulo raso, que a gente sabe que tem 180 graus. Né? Mas isso aí não acontece. Então, ela vai, né? Então, ela vai aí e roda ele menos que aqui, né? Menos que 180. Então, se aqui é 180, ainda vai faltar 30. Então, vai vir para mais ou menos para cá, né? Então, ou como o triângulo dela provavelmente vai ficar dessa forma aqui, ó. Eita. Né? A gente vai botar aqui a reta que indicaria 180. E vamos lembrar que vai ficar como se fosse faltando 30 graus para aqui encostar. Certo? E por fim, nós temos aí o caso de Paula, né? Paula, ela roda o triângulo dela a 285 graus anti-horário. Então, ela também roda neste sentido aqui. Então, veja, ela rodou, ela estava aqui. Ela roda até aqui, ó, já dá 180. Até aqui dá 270. E aí, então, ela roda mais, porque ela roda 285. Então, de 270, ela roda ainda mais 15 graus para chegar na figura que ela quer. Então, a imagem dela provavelmente fica assim, ó. 15 graus maior do que esse eixo aqui de baixo, porque ela rodou mais que 270, ok? E aí pergunta, quais alunos obtiveram figura simétrica, né? Então, quando ele fala aqui simétrica, todos eles estão aí, a figura é a mesma, só que com rotações diferentes. Mas ele quer saber qual que ficaram na mesma posição. Então, a gente tem a de Vitor e a de Paula. Por que isso aconteceu? Eles rodaram em sentidos opostos, né? Mas a diferença para esse eixo aqui de baixo é de 15 graus. Então, por isso, a gente percebe que o triângulo deles ficaram na mesma posição. Ok? Bom, pessoal, com isso encerramos nossa aula de hoje e até a próxima.